Eu estou tentando gravar as aulas aqui, né? Mas ontem eu tentei. Então vamos lá. E seria algum, estão conseguindo visualizar? Algumas situações que possam vir a acontecer dentro da farmácia, que a gente tem Sim, que agir com certa naturalidade e estar trabalhando, tá bem? Né? Então, primeiramente, só lembrar que eu tenho algumas situações que requer um determinado sigilo, né? Uma descrição, para não constrangir essa questão do paciente. Como, por exemplo, medicamento para disfunção erétil. Você pode observar que às vezes o paciente chega, ele vai lá no cantinho e começa a falar igual a MFM, fora do ar, chiando no ouvido da pessoa, falando baixinho, etc. Coisa que no Brasil, infelizmente, o sexo ainda é o tabu. E eu vejo as mulheres bem mais objetivas, né? Ela vai lá, quer uma pílula de seguinte, pronto, acabou. O homem é que vai pedir um medicamento. Por exemplo, a disfunção erétil começa aquela moagem toda, vai lá no cantinho, começa a chiadeira no ouvido, etc e tal, certo? Assim como nós temos algumas situações, como por exemplo, DST. Falar, mas isso aí tem que ser tratado no ambulatório. Sim, concordo, mas ele chega primeiramente aonde? Ele chega na farmácia, né? Então, são situações que vêm acontecer. Por exemplo, doença sexualmente transmissível, né? Então, tem um local privado, né, para você estar abordando isso aí e verificando as necessidades do paciente e quando você, né, verificar que não é do âmbito profissional, está em encaminhamento, explicando as possibilidades dessas patologias trazerem um agravo, né, à saúde desse paciente. Tá bem? Então, sempre agir de forma discreta e com naturalidade, falando sempre num tom de voz bem alto, expor, né, quais são as possíveis complicações, né, e sugerir, é claro, que ele vá fazer um exame específico para identificar aquilo ali. E ali, é claro, guardar sempre, né, com ética o que se passa ali, fica por ali, pronto, acabou, não há necessidade de você estar repassando essas informações que o paciente lhe confidenciou. Por isso que grande parte a luta, né, da gente tirar aquele lado comercial da farmácia, ter lá a sala de atenção farmacêutica, né, para esses tipos de procedimento, coisa que está avançando gradativamente a nível de Brasil, né? Até mesmo as redes já compraram essa ideia, montando lá. Eles não podemos falar consultório porque ainda nós temos um entrave com a vigilância sanitária. Aí eles chamam de Clinic Pharma, Pharmaclean, entendeu? Orientação farmacêutica e assim sucessivamente, né? É a mesma sala, tá bem? Impotência sexual também é um outro problema e nós temos dois públicos aqui, né? Nós temos o público que de repente necessita e temos o público que não necessita, aquele jovem, né, que às vezes quer se autoafirmar como o machão, não é isso? E às vezes ele vai lá e quer comprar um medicamento, tá bem? Então nós vamos ter essas situações aqui. Bom, nessas situações, o que nós vamos estar colocando? Os pontos positivos e os pontos negativos da medicação. E como, infelizmente, aqui no Brasil, esses medicamentos eles são comprados de forma, assim, embora venha escrito venda sob prescrição médica, eles são comprados livremente ali. E como também outro probleminha, né? Como inspirou a patente do Viagra e do Cialis, nós temos os genéricos. Então, o preço desses medicamentos, né, caiu muito, tornando acessível, tá bem? E aí, sempre orientar o paciente, né, com relação aos pontos positivos e negativos de cada medicação aí, mantendo sempre a tonalidade de voz baixa, né, tranquila, passando para ele essas informações, tá bem? Sempre com profissionalismo, né, de forma fidedigna, explicar detalhadamente as ações farmacológicas de cada um, assim como as contraindicações, e se necessário o que, ó, sempre alertar, é necessário um momento você
fazer a consulta, né, com o seu médico para fazer essa avaliação, principalmente quando você vê que aquele cliente está fazendo uso contínuo, já é um paciente já de uma certa idade e está fazendo uso daquilo ali contínuo, né, porque corre o risco, de repente, ele tiver uma obstrução coronariana, desenvolver um infarto agudo do miocárdio, tá bem? Assim como pacientes adultos e jovens, orientá-los para, ó, não há necessidade, isso aqui é um produto para quem necessita mais à frente, né? Você vai, às vezes, ficar só com as reações adversas sem essa necessidade aí, tá bom? Vocês acreditam que na farmácia ainda a gente tem até um tabu para comprar absorvente? Às vezes a mulher pega lá e tal, e, ó, e às vezes, não, eu vou colocar dentro da bolsa, etc e tal. Ainda tem esse tabu, que é algo que é fisiológico, natural. Isso acontece todo mês, com a graça de Deus, né? Tá tudo com saúde, então tá tudo tranquilo. Então, nessas situações aqui, também, procurar agir de forma discreta. Por exemplo, na farmácia, o que que a gente mantém lá? Aquele saquinho de padaria, né? Então, toda vez quando pede seu absorvente, a mulher traz o absorvente, imediatamente a gente já coloca dentro do saquinho, né, para dar essa maior descrição e, e vem, né, evitando esses constrangimentos, né, ao paciente, tá bom? Pessoas humildes, né, que chegam na farmácia, é muito comum, às vezes, pessoa humilde que chega na farmácia, às vezes não tem o dinheiro para comprar, mas ele quer um esclarecimento sobre o medicamento. Bem, né, você tem que sempre lembrar, às vezes ele não compra hoje, mas ele pode ser um cliente em potencial de você. Às vezes ele não está entendendo a letra do médico, às vezes ele tem vergonha de perguntar para o médico, porque na verdade é um direito do consumidor ele entender o que foi prescrito para ele, tá bem? E às vezes a letra do médico às vezes não ajuda. Às vezes ele só quer que você auxilie nesse processo. Então aí faça o seu papel, né? Esclareça todas as dúvidas dele, né? Porque às vezes ele tem vergonha de perguntar, o senhor tem mais alguma dúvida sobre medicamento? O medicamento serve para isso, o senhor vai tomar nessa dosagem, né? Às vezes tem situações na farmácia que às vezes eu digitava o modo de usar, porque a gente, o programa nosso tem uma etiqueta, digitava o modo de usar, grampeava na receita, falava, a senhora vai depois, ao que a senhora adquirir, só prega nas caixinhas, que é assim que a senhora vai estar tomando, né? Porque muitos medicamentos, inclusive, às vezes ela ia pegar no postinho de saúde, então já digitava certinho, uma outra hora, de repente, ela voltava e comprava um determinado produto comigo, tá? Então, era um cliente, então, em potencial, tá bom? Então, nessas pessoas, né, que às vezes o médico prescrever, explicar como é que vai funcionar o medicamento, como é que vai tomar, o horário, né? As condições que vai estar armazenando, para que vai servir para aquela doença, né? Se não comprar com você, fica tranquilo que mais cedo ou mais tarde ela está fazendo o boca a boca positivo da sua farmácia, né? E do seu atendimento, tá bem? Uma outra situação que às vezes vem acontecer o quê? São a compra dos anticoncepcionais. Embora o farmacêutico não possa prescrever, ele tem que conhecer os métodos contraceptivos para poder estar orientando, tá bem? Nós temos o diafragma, que não é utilizado, mas é um método contraceptivo, né? Nós temos o preservativo, tá bem? Nós temos o DIU e nós temos os anticoncepcionais orais. Os anticoncepcionais orais nós temos uma infinidade. Nós temos anticoncepcionais que são utilizados para diminuir acne e ovário policístico, como por exemplo o Diane. Nós temos o de uso contínuo, nós temos o que tem 21 dias e mais 8 de placebo. Então isso tudo é importante você estar orientando o paciente. Tem os microgramas, tem os em miligramas, fala, ó, você vai utilizar esse em miligrama, esse miligrama ele tem uma quantidade hormonal maior, esse aqui tem uma quantidade menor, explicar o que é escape, ou seja, orientar, né, com relação aos anticoncepcionais do paciente, tá bem? A orientação com relação a isso aí, principalmente quando está iniciando, né, a vida sexual, foi no médico e às vezes teve alguma vergonha de estar perguntando então para o paciente. Assim como, por exemplo, nós temos contraceptivos de emergência, né? Orientar o paciente. Olha, de 24 a 72 horas, não é um anticoncepcional de final de semana, que vai desregular, e esse fato de desregular pode acontecer sem engravidar. Então, essas orientações têm que ser prestadas, tá bem? Paciente com doença grave, de repente o paciente está com CA, é isso? Aí você
pela receita você já sabe, né? Pela receita você já sabe qual o medicamento. Ele fala, nossa, você já com CA? Não, né? Desse jeito não, tá bem? Agir sempre com discrição, né? Se tiver alguma dúvida, entrar em contato com o médico, né? Comentar, às vezes, a doença do paciente, mas com propriedade, orientar, falar, ó, esse medicamento ele vai auxiliar nesse processo, você sempre ter uma palavra otimista nessas situações aqui, tá bem? Mas nunca fazer aquela cara de espanto, tá bem? Pedir medicamento. Já viram situações que o paciente chega lá pedindo medicamento e não pode pagar? Em algumas situações a gente até doa, né? Mas a gente não pode fazer doação todo dia, toda hora, não é isso? Então, o que que nós vamos estar fazendo? Primeiramente, você pega a receita, explica lá, ó, isso aqui serve para isso, digita se for necessário, e oriente o quê? Os canais, né? Sempre tratar com respeito, carinho. Pode-se digitar um modo de usar, pode-se escrever num papel para traduzir aquilo ali e orientar que existe instituições como posto de saúde, UPA, não é isso? Algumas instituições, como por exemplo, algumas igrejas têm lá o seu, o seu dever, né? Porque vocês sabiam que um dos deveres da igreja, assim, ela não paga imposto, mas ela tem que reverter esse valor do imposto à sua comunidade, né? Sabiam disso? Coisa que eu não observo na maioria das igrejas, né? Mas, enfim, deixa para lá isso aí, não pode polemizar, né? Então, tem igrejas que às vezes podem estar fornecendo, e eu tenho agente social, não é isso? Que também pode estar trabalhando. Então, sempre tratar sempre com respeito, carinho, né? Esse tipo de paciente e orientar os canais. Porque às vezes está lá um medicamento que às vezes tem no SUS e ele está achando que não tem, quer comprar. Tá bom? Paciente desconfiado, né? Desconfiar de você. Então aqui você tem que agir de forma o quê? Forma técnica. Aí pode falar até alguns termos técnicos para ganhar a confiança dele, né? Então agir sempre com sinceridade, transparência, demonstrar ao cliente os dados, né, referente ao medicamento, né? E agir de forma, principalmente com um linguajar um pouco mais técnico, para quê? Para diminuir essa desconfiança desse tipo de paciente, tá bom? Paciente analfabeto, não sei se vocês já pegaram, mas tem, acontece, né? Então, bom, aqui você vai ter que ter uma atenção dobrada, tá bem? Às vezes é necessário você desenhar um solzinho, uma luazinha, é isso, para orientar a forma correta de utilizar. Lá a gente tem um carimbo, né? Carimbinho, bate o carimbo, do jeito que está aqui, ó, né? E aí a gente marca um comprimido ao nascer do dia, um comprimido no meio-dia, um comprimido tardezinha, para ele poder estar entendendo a forma correta, tá bem? De utilização. E sem o que? Sempre agindo de forma profissional, tudo bem? Paciente idoso, nós vamos ter três tipos de idosos. Vamos ter aquele idoso que está inteirinho ainda, jovial. Então, sempre, esse daqui você tem que estar sempre o quê? Elogiando a sua jovialidade, né? Seu estado de saúde. Então, comece trabalhando. Como é que o senhor está bem? Não, não vou chegar nessa idade, o senhor está bom, etc e tal. Vamos lidar com outro paciente, onde eu tenho, às vezes, a saúde física e mental não tão, né? Não tão adequadas, tá bem? Então, sempre passar para ele palavras positivas com relação a isso aí. Elogiar sempre a sua aparência pessoal é um fator importante aqui. E eu vou ter aquele paciente idoso que às vezes mora sozinho, né? O que que ele está querendo de você? O seu tempo, a sua amizade. Aí aqui você tem que ter o quê? Tem que ter um bom ouvido para escutar, entendeu? Esse paciente, ou reservar um tempinho para estar conversando com ele, tá bem? Então essas são as situações que a gente pode estar encontrando na farmácia, tá bem? Então sempre oferecer uma cadeira, né, para trabalhar com esse tipo de paciente, explicar sempre o horário, a quantidade, verificar a data dos medicamentos do paciente, pedir para ele trazer para você os medicamentos que ele utiliza para você organizar, né, orientar ele sempre não interromper, não fazer mistura com álcool, né,
isso aí ajuda, né, na questão da adesão do paciente, tá bem? O paciente, às vezes, tem paciente que chega alterado porque tem outros motivos alheios, né, à doença dele, né? Primeiramente, ele começa a falar alto, gritando, etc e tal. Quanto mais alto ele fala, mais baixo você tem que falar, entendeu? Para agir numa tonalidade, para entender que ele está falando, está exaltado, tá bem? Ele chega falando alto, gritando, gesticulando, né? Então, nessas situações aqui, não interrompa, deixa ele falar, e depois você, de forma calma, né, uma tonalidade normal, você vai falando com eles pontos positivos, negativos, referente ao medicamento e à patologia dele, e aí você consegue, então, intervir nesse processo, tá bem? E sempre se mostrar prestativo, né? Farei tudo para resolver seu problema, conte comigo para resolver, o senhor tem razão, imagino como o senhor está sentindo. Isso aqui também são palavras que às vezes auxiliam nesse tipo de cliente, tá bem? Então sempre o quê? Escutar, pensar como é que ele estaria se sentindo ali naquela situação, orientar ele para fazer uma reflexão se realmente vale a pena, né? Repetir a sua percepção, né, a respeito do assunto, desculpar-se, né, da cintura, da atitude dele e tentar solucionar o problema dele de forma rápida. Porque se demorar também, ele vai acabar se irritando com você. Tá joia? Sempre tem um canal de reclamação, né? Jonathan, sua farmácia tem um canal de reclamação? Não. Rafaela, sua farmácia tem um canal de reclamação? Não, professor. Não, né? Não. Então, a farmácia é sempre importante ter um canal de reclamação, além de ter lá as sugestões, um canal de reclamação, ou um telefone de reclamação. É uma ideia de colocar isso aí mesmo. Vou até conversar com esse ideia. Né? Então, isso aqui é importante, por quê? Porque grande parte, às vezes, dessas críticas que chegam é para construção. Outras detonam, mas você vai sempre dali tirar o que interessa para a melhoria. Tá bem? Então, o canal de reclamação é importante. E pode ser um canal via WhatsApp, pode ser lá pode deixar ali um QR Code para entrar diretamente em contato, né? E aí, na página da internet, ou seja, tem que ter um canal de reclamação. Às vezes o paciente não quer reclamar diretamente com o atendente, não quer, mas ele vai lá e depois deixa a sua contribuição, eu considero como uma contribuição, que é uma crítica. E essas críticas auxiliam no crescimento da Verdade, é empresa. uma ideia para mim até sugerir aqui com a Sibeli. Tá joia? Paciente com suspeita de furtar. Isso aqui também às vezes acontece, principalmente não na farmácia de manipulação, né, mas nas farmácias de drogaria, isso aqui é um problema. Primeiramente, o que a gente vai tentar trabalhar? Circuito fechado de TV, aqueles espelhos côncavos que ficam às vezes no lateral ou naqueles pontos certos, para você estar verificando assim. Ao primeiro passo que o paciente, às vezes, se você observa, é ir lá e fornecer a ele, entender, uma cestinha, né? Vai lá, você vê que ele está meio assim, cabelo, olha para lá, olha para cá, vai lá e forneça uma cestinha para ele. Isso aqui já vai sinalizar para ele, falar, ó, eu estou de olho em você, tá bem? Então ofereça a cesta lá a esse tipo de paciente, fala, ó, eu estou de olho em você. Pode colocar os objetos aqui, só pode depois a gente está à disposição do senhor ali, né? E aí, quando de repente ele enfiou no bolso, ou enfiou na jaqueta, ou enfiou não sei aonde, estiver saindo, aí se torna necessário abordar ele, justificar, falando, nós temos sistema de câmera, vamos fazer o seguinte, você me entrega o objeto que você pegou, está lá na câmera, e está tudo resolvido, senão vou ter que ser necessário chamar as autoridades. Então, com isso, a gente consegue estar evitando. Então, primeiramente, tecnologicamente, com os espelhos e os circuitos de câmera, né? E sinalizando que o ambiente é filmado. Segundo momento, a hora que você observa que ele está querendo fazer arte, vai lá, ofereça a cesta, que você já está sinalizando para ele, falou, estou de olho em você. E aí, se de repente ele saiu, aí é necessário, então, abordá-lo. Tudo bem? E sempre trabalhar com profissionalismo, calma, discrição, são as melhores formas da gente estar abordando essa clientela.